Ele pensou que tinha vencido, que a vida era um jogo de estratégia e ele havia feito a jogada final. Para Elias Vasconcelos, aquela era a sua janta da vitória, o momento de celebrar a vida que ele havia escolhido, ao lado de sua nova e mais jovem namorada. Ele havia superado o passado. Havia melhorado. Mas, do outro lado do reluzente restaurante, ele avistou o fantasma de seu passado, sua ex-esposa, Clara. E ela não estava apenas sobrevivendo. Ela estava radiante. Ele a observou, paralisado em uma névoa de ciúmes e incredulidade, enquanto um dos homens mais ricos do Brasil se ajoelhava diante dela e a pedia em casamento. Esta não é apenas uma história sobre um encontro casual. É sobre o jogo de poder definitivo. É o momento em que um homem percebe que não perdeu apenas sua esposa, mas se perdeu completamente de si mesmo. Não se esqueça de deixar seu like se sentir a tensão crescendo. Agora, vamos mergulhar nesta história. O ar no restaurante Horizonte Urbano era denso com o aroma de dinheiro e azeite de trufa branca. Localizado no último andar do edifício B32, no coração financeiro de São Paulo, o restaurante era uma deslumbrante caixa de joias suspensa sobre a caótica e bela metrópole. Lá embaixo, o rio de veículos fluía incessantemente, como as artérias de luz da cidade. Mas lá em cima, só se ouvia o sereno tilintar de talheres de prata e os murmúrios discretos e importantes da elite. Elias Vasconcelos sentiu uma onda familiar de satisfação em seu peito. Ele ajeitou as mangas de seu terno sob medida, a seda roçando seu novo Patek Philippe. Este era o seu mundo. Ele o havia construído, tijolo por tijolo, sobre as bases de astutos negócios imobiliários e uma compreensão impiedosa da ambição humana. Do outro lado da mesa, Juliana Nogueira ria, um som como sinos de vento que parecia perfeitamente cronometrado para atrair a atenção dos outros clientes. Ela tinha 24 anos, uma década a menos que Elias, com o tipo de pele impecável e uma beleza de olhos de gazela que parecia geneticamente projetada para o Instagram. Ela inclinou o celular, capturando o reflexo das luzes da cidade em sua taça de champanhe. Não é simplesmente perfeito, amor. Ela arrulhou, deslizando o polegar habilmente pela tela. Clima de cobertura, vida de luxo, melhor namorado. Elias sorriu, um sorriso fácil e praticado que não chegava aos olhos. Só o melhor para você, Juliana. Ele a conheceu 6 meses depois que seu divórcio de Clara foi finalizado. Juliana era uma lufada de ar fresco, sem complicações. Ela não o desafiava. Ela não tinha aqueles longos e contemplativos silêncios que ele havia aprendido a desprezar. Ela admirava seu sucesso, celebrava sua riqueza e, o mais importante, o fazia sentir como o homem poderoso que ele sempre quis ser. Ela era o prêmio que provava que ele havia tomado a decisão certa. Deixar Clara, ele se disse pela milésima vez, não foi um fracasso. Foi uma melhoria. Uma eliminação estratégica e essencial de um peso morto. Ele olhou ao redor, um rei inspecionando sua corte. Reconheceu um executivo de banco aqui, um magnata da construção ali. Ele acenou discretamente, uma sutil demonstração de sua posição social. E então, seus olhos se fixaram em uma figura ao lado da janela panorâmica. O mundo estremeceu em seu eixo. Era Clara, sua Clara. Não mais a sua Clara, apenas Clara. Ela estava de costas para ele, emoldurada pela paisagem urbana deslumbrante. Ele reconheceria aquela silhueta em qualquer lugar. A curva graciosa de seu pescoço. A maneira como seu cabelo escuro estava preso, revelando a nuca delicada que ele um dia amou beijar. Ela usava um vestido azul marinho, simples e elegante. Não era chamativo como o vestido de coquetel de lantejoulas de Juliana. Era algo mais potente, discreto. Seguro de si, completamente dona de si, uma sensação fria e desconhecida se instalou em seu estômago. Não era apenas surpresa, era irritação.
Uma invasão. Aquele era o lugar dele. Sua volta da vitória. O que ela estava fazendo ali? Ela nunca gostou de lugares como aquele. Ela os chamava de sem alma, preferindo uma lanchonete simples com banquetas de plástico em Vila Madalena. Amor? Elias? A voz de Juliana o tirou de seu estupor. Você está bem? Parece que viu um fantasma. Estou bem, ele disse, sua voz mais tensa do que pretendia. Ele forçou seu olhar de volta para Juliana, para seu rosto brilhante e sem rugas. Mas a imagem de Clara estava gravada em suas retinas. Ele não pôde evitar. Seus olhos continuavam voltando para a mesa ao lado da janela. Ela não estava sozinha. Um homem estava sentado de frente para ela. Elias não conseguia ver seu rosto claramente. Apenas as costas de um terno bem cortado e uma cabeça de cabelo distinta, salpicada de fios prateados. Eles não falavam muito. Apenas estavam ali. Havia uma quietude confortável entre eles, um contraste gritante com a conversa exibicionista em sua própria mesa. Clara riu, um som suave e genuíno que a acústica do restaurante quase engoliu. Mas Elias o ouviu. Ele o sentiu em seus ossos. Era a risada que ela costumava compartilhar com ele, nos primeiros dias, antes que sua ambição tivesse consumido tudo. Um pensamento feio e possessivo se acendeu em sua mente. Quem é ele? Algum gerente de médio escalão? Um expatriado? Um arquiteto entediado que ela conheceu em um de seus eventos de caridade? Ele avaliou mentalmente o homem, um hábito de seus negócios. O terno era de qualidade, mas isso significava pouco. Clara não tem noção de dinheiro ou status, ele se lembrou. Esse havia sido um de seus maiores problemas. Ela estava contente em seu pequeno mundo de preservação de edifícios históricos e artigos acadêmicos. Ela não entendia a motivação, a fome que o impulsionava. É ela? Juliana semicerrou os olhos, seguindo o olhar dele. Sua voz baixou para um sussurro conspiratório. Meu Deus! É sua ex-esposa. Elias se encolheu. As palavras ex-esposa dos lábios de Juliana soaram como uma violação. É. Ele cuspiu. Os olhos de Juliana brilharam com uma curiosidade predatória. Uau! Que mundo pequeno! Ela parece diferente. Ela parece a mesma, Elias retrucou e imediatamente se arrependeu do tom. Não. Eu digo. Juliana inclinou a cabeça, analisando-a. Ela parece mais polida. Eu sempre a imaginei mais como uma rata de biblioteca, pelo que você me disse. Elias não respondeu. Ele havia pintado um quadro de Clara para Juliana, uma narrativa que se encaixava em sua versão dos fatos. Uma mulher desleixada, sem ambição, que não conseguia acompanhá-lo, que o atrasava com suas necessidades simples e julgamentos moralistas. Vê-la ali, irradiando uma luz tranquila que nada tinha a ver com ele, parecia uma traição pessoal a essa narrativa. Ele observou o homem na frente dela estender a mão e pegar a dela. Foi um gesto simples, mas enviou um choque de ciúmes puros e não adulterados através de Elias. Ele havia segurado aquela mão. Havia colocado um anel naquele dedo. A lembrança era tão vívida que era quase uma dor física. Ele conseguia sentir os ossos finos da mão dela na sua, a frieza de sua pele. Ele sentiu a mão de Juliana em seu braço. Não se preocupe, amor. Você definitivamente venceu com a troca. Ela piscou para ele, tentando ser tranquilizadora, mas apenas parecia vulgar. O jantar continuou, mas o sabor do bife wagyu se transformou em cinzas na boca de Elias. O champanhe estava sem gosto. Cada risada de Juliana parecia estridente, cada toque uma irritação. Seu foco era um laser direcionado à mesa ao lado da janela. Ele era um homem assistindo a um filme estrangeiro, sem legendas, tentando desesperadamente entender a trama. E então,
o momento chegou. O momento que dividiria sua vida em um novo antes e depois. O homem de cabelo prateado se levantou. Ele era alto, com uma postura de autoridade sem esforço. Ele contornou a mesa para ficar ao lado de Clara. Ela olhou para ele, com uma pergunta em seus olhos. O coração de Elias começou a martelar contra suas costelas. Não, não pode ser. O rosto do homem se virou ligeiramente para eles agora, e um choque de reconhecimento, frio e agudo, percorreu Elias. Era Alexandre Costa. Não, um Alexandre Costa, mas o Alexandre Costa, o magnata da tecnologia brasileiro-americano, o filantropo bilionário, o homem cujo rosto estava na capa da Forbes no mês passado. Um homem cujo patrimônio líquido era tão estratosférico que fazia a considerável riqueza de Elias parecer troco. Alexandre Costa era uma lenda, um titã. Ele não apenas se movia nos círculos que Elias aspirava, ele os criava. E agora ele estava se ajoelhando, na frente de Clara. Todo o restaurante pareceu prender a respiração. O murmúrio do ambiente morreu. Todos os olhos estavam no casal ao lado da janela. Alexandra Costa abriu uma pequena caixa de veludo. Mesmo do outro lado do salão, o diamante dentro dela capturou a luz e explodiu em 1000 pequenos sóis. Não era apenas um anel. Era uma estrela. A voz de Alexandre era muito baixa para ser ouvida. Mas sua expressão era de sinceridade profunda e desprotegida. Ele não estava atuando. Ele estava completamente focado na mulher à sua frente. As mãos de Clara voaram para a boca. Seus olhos, que Elias sabia que podiam conter oceanos de emoção, brilharam com lágrimas. Ela olhou fixamente para Alexandre. Depois para o anel, depois de volta para Alexandre. Um sorriso lento e radiante se espalhou por seu rosto. Um sorriso de alegria tão pura e imaculada que doeu fisicamente em Elias testemunhá-lo. Ela assentiu. Apenas um pequeno e simples aceno. O restaurante explodiu em aplausos espontâneos e educados. Juliana ofegou ao seu lado, seu telefone já erguido, esquecido em seu colo um momento antes, agora filmando a cena. Meu Deus, Elias! É o Alexandre Costa! Ele está pedindo sua ex-esposa em casamento! Elias não a ouviu, ele estava paralisado. Uma estátua esculpida em incredulidade e uma sensação asfixiante e esmagadora de impotência. O desequilíbrio de poder, aquele que ele cultivou tão cuidadosamente por toda a sua vida adulta, aquele que definiu seu relacionamento com Clara, tinha acabado de se inverter com a força de uma explosão nuclear. Ele não era o vencedor. Ele não era quem havia melhorado. Ele era o homem que jogou fora um diamante, apenas para assistir, de longe, outra pessoa pegá-lo e reconhecê-lo como uma estrela. Naquele momento, sentado ao lado de seu prêmio bonito e superficial, cercado pelos adornos de um sucesso que de repente parecia vazio, Elias Vasconcelos se sentiu o homem mais pobre do mundo. A luz da manhã no apartamento de Clara, no bairro da Vila Madalena, era suave e perdoadora. Ela se filtrava pelas janelas do chão ao teto, projetando longas e suaves sombras sobre os polidos pisos de cimento queimado. O espaço era um reflexo dela, minimalista, acolhedor e cheio de propósito. Livros sobre teoria arquitetônica e preservação histórica estavam empilhados em ordem. Seus próprios esboços e plantas estavam presos em um grande mural de cortiça, desenhos intrincados de fazendas coloniais restauradas e espaços comunitários inovadores e sustentáveis. O diamante em sua mão esquerda parecia incrivelmente pesado. Ele repousava em seu dedo, um corpo estranho e celestial que ainda não havia se integrado à sua órbita. A noite anterior parecia um sonho lindo, avassalador e assustador. O espanto silencioso do restaurante, o peso sincero das palavras de Alexandre, o brilho impossível do anel. Ela preparou café. O ritual familiar a acalmava,
O rico e escuro aroma dos grãos de café de Minas Gerais encheu sua pequena cozinha. Ela havia dito sim. Naquele momento, com os olhos sinceros e gentis de Alexandre a olhando, pareceu a coisa mais natural do mundo. Ele a via por quem ela era, não como um acessório, não como um projeto, mas como uma parceira. Ele a ouvia falar sobre a integridade estrutural de uma balaustrada francesa do século XIX, com a mesma atenção absorta que dedicava a um relatório de lucros trimestral. Mas agora, na quietude da manhã, as dúvidas rastejavam. Eram os fantasmas de seu passado. Inseguranças sussurrantes que ela pensou ter vencido. Um bilionário. O que um bilionário poderia ver em você? A arquiteta quieta que prefere arquivos empoeirados a jantares de gala. Os sussurros tinham uma voz. Eles soavam como Elias. Ela se afundou em uma poltrona de linho, segurando a xícara morna entre as mãos. Ela não pôde evitar vê-lo. O rosto dele, do outro lado do restaurante, na noite anterior, ela apenas o vislumbrou quando ela e Alexandre saíam, envoltos em uma nuvem de felicitações. Paz ela ouviu. O espanto em seu rosto. A maneira como seu sorriso estava congelado. Uma máscara frágil. Ao seu lado, uma garota jovem e bonita olhava fixamente, com seu telefone erguido como uma pequena arma. Vê-lo não causou a dor dilacerante que uma vez teria causado. Em vez disso, foi como olhar para um estranho que por acaso usava um rosto familiar. O homem que ela havia amado, ou acreditado amar, havia partido. Ele foi apagado, camada por dolorosa camada, por anos de desprezo sutil e traições silenciosas. 2 anos antes, o ar em sua casa minimalista, com paredes de vidro, no bairro de Jardim América, em São Paulo, era viciado por palavras não ditas. Elias estava atrasado. De novo. Clara havia cozinhado o prato favorito dele, um risoto de frutos do mar, cujo aroma perfumado agora havia murchado e esfriado. Ela estava sentada na grande mesa de jantar de carvalho que eles haviam comprado em sua lua de mel na Patagônia, traçando o veio da madeira com o dedo. Ela acabara de receber a notícia de que sua proposta para liderar a restauração do antigo Teatro Municipal de São Paulo havia sido aceita. Era a culminação de anos de trabalho, sua tese de doutorado ganhando vida. Ela estava ansiosa para contar a ele quando ele finalmente entrou, pouco antes da meia-noite. O cheiro de perfume caro que não era o dela estava impregnado em sua pele. Ele não notou a comida, não notou o olhar esperançoso e expectante em seu rosto. Dia longo. Ele grunhiu, afrouxando a gravata e indo direto para o bar. Eu tenho uma ótima notícia. Ela começou, sua voz pequena. Ótimo, ele disse, servindo-se de um grande copo de uísque. Ele olhou para ela, mas seus olhos estavam vazios. Escute, Clara, estou exausto. Pode esperar? É sobre o projeto do Teatro Municipal. Eu consegui. Eu sou a arquiteta-chefe. Ele parou, com o copo a meio caminho dos lábios. Ele piscou, como se estivesse tentando processar uma informação que não envolvesse preços de ações ou permissões de zoneamento. Ah, claro. A coisa do prédio antigo. Isso é... legal. Que bom para você. Legal. Que bom para você. As palavras foram como pedras jogadas em um poço profundo. Sua conquista monumental, o projeto que fazia sua alma cantar, foi reduzido a um elogio casual. Um tapinha na cabeça. É uma grande conquista, Elias, ela disse, sua voz tremendo levemente. É um patrimônio histórico nacional. Eu sei, ele disse com impaciência. Mas isso não vai pagar esta casa, vai? É um projeto pessoal, um hobby. Mas foi então que ela soube. Não foi um único momento dramático de encontrar um colarinho de camisa manchado de batom. Foi isso. Este ácido lento e corrosivo do desdém.
A maneira como ele sistematicamente desvalorizava tudo o que ela era, tudo o que não era um reflexo dele ou de sua ambição. Seu trabalho era um hobby. Seus amigos eram acadêmicos entediados. Seu contentamento era falta de ambição. Ele havia minado seu senso de identidade por anos, tão gradualmente que ela nem havia notado até se sentir vazia. O caso que ela descobriu um mês depois, através de um laptop convenientemente aberto, não foi a doença. Foi apenas um sintoma do homem em que ele havia se tornado. Alguém que precisava de validação externa constante. Alguém para quem uma parceira leal, inteligente e amorosa simplesmente não era suficiente. Ela tinha que ser um troféu, e quando ela se recusou a ser polida e colocada em sua prateleira, ele simplesmente saiu e encontrou um mais brilhante. O divórcio foi tranquilo e brutalmente eficiente. Ele pensou que estava sendo generoso, deixando-lhe o pequeno apartamento e dando-lhe uma compensação que, para ele, era um erro de arredondamento. Ele não percebeu que estava dando a ela a única coisa que ela realmente precisava: sua liberdade. A liberdade de respirar. A liberdade de ser. Clara respirou fundo. A lembrança ainda continha uma dor fraca, fantasma. Sua jornada de volta a si mesma foi arquitetônica. Ela teve que examinar os escombros, limpar os destroços das opiniões e expectativas de Elias, e então, lenta e cuidadosamente, reconstruir sua vida sobre uma nova fundação. Uma fundação de sua própria criação. Essa fundação era seu trabalho. Ela despejou toda sua dor, sua concentração e seu amor nele. Pedra, gesso e vidro. Ela ganhou prêmios, deu palestras. Encontrou sua voz novamente, não apenas como arquiteta, mas como mulher. Ela conheceu Alexandre Costa não em uma festa, mas em uma obra. Ele era o benfeitor anônimo por trás da Fundação Cultural, que havia financiado seu projeto no Teatro Municipal. Ele havia aparecido uma tarde, sem aviso prévio, vestindo jeans e uma camisa de linho simples, com os sapatos cobertos de poeira. Ele não se apresentou como um bilionário. Ele se apresentou como Alexandre, um admirador da arquitetura clássica brasileira. Eles conversaram por 3 horas, caminhando pelo esqueleto do grande edifício. Ele não apenas ouviu. Ele a ouviu. Ele fez perguntas inteligentes sobre paredes de sustentação e a composição química da pintura francesa original. Ele viu a paixão que Elias havia descartado como um hobby e a reconheceu como genialidade. O namoro deles foi uma construção lenta, almoços que se transformaram em longas tardes discutindo arte e história, caminhadas ao longo da represa de Guarapiranga. Ele nunca a fez se sentir inferior a ele. Sua riqueza era um fato de sua vida, como a cor de seus olhos, não a definição de seu caráter. Ele era um homem que havia construído um império, mas nunca havia perdido sua curiosidade. Um homem que tinha tudo, mas buscava algo real. Um bip de seu telefone a trouxe de volta ao presente. Era uma mensagem de Alexandre. Bom dia, minha brilhante noiva. Espero que tenha dormido bem. Eu ainda estou nas nuvens. Você está bem? Eu sei que a noite passada foi intensa. A preocupação dele era tão genuína, tão atenta a ela, que doeu seu coração de uma maneira boa. Era o oposto do esquecimento egocêntrico de Elias. Ela respondeu, com os dedos firmes agora. Estou mais do que bem. Estou apenas tentando descobrir como usar um computador com esta linda estrela no meu dedo. Bom dia para você também. Enquanto ela enviava esta mensagem, ela olhou para o anel novamente. Não era uma gaiola, não era uma marca de propriedade, era uma promessa. Uma promessa de um homem que havia visto a construção de sua vida, admirado sua estrutura e queria construir um futuro nela, com ela. Como ela. E naquele momento, ela percebeu com clareza impressionante que o fantasma de Elias Vasconcelos não tinha mais voz. Ela, finalmente, completamente, o havia desalojado de suas instalações. Seu passado era um sítio histórico
que ela podia visitar e do qual podia aprender, mas não precisava mais morar nele. Seu futuro era uma nova planta, e era hora de começar a construir. O que você faria se estivesse na pele de Clara? Deixe sua opinião nos comentários. As 24 horas seguintes à proposta foram como um acidente de carro em câmara lenta para Elias. Ele seguia os movimentos de sua vida, mas tudo estava distorcido, como se visto através de um para-brisa rachado. Ele havia acordado em sua vasta cobertura, o lençol cheirando ao perfume doce e enjoativo de Juliana. Ela ainda estava dormindo, um braço sobre o rosto para bloquear o sol da manhã, o telefone na mesa de cabeceira com a tela quebrada, de onde ele o havia jogado na empolgação da noite anterior. Ele se lembrou do tagarelar agudo e incessante dela no caminho para casa. Você consegue acreditar? A Clara? Com o Alexandre Costa? Como isso aconteceu? Ela deve ser a maior interesseira do mundo. Você teve uma sorte incrível, amor. Imagine ter que competir com isso. Ele apenas grunhiu em resposta, sua mente uma voragem de raiva, humilhação e uma emoção aterrorizante e incomum. Arrependimento. Agora de pé em seu escritório de última geração, com vista para a cidade, ele não conseguia se concentrar nos relatórios de aquisição que brilhavam em sua configuração de 3 monitores. Tudo o que ele conseguia ver era a expressão no rosto de Clara. A alegria pura e imaculada. Uma alegria que ele não havia conseguido arrancar dela em anos. Ele havia-se dito que era porque ela era incapaz de senti-la, que era sem paixão. A lembrança do sorriso dela na noite anterior era uma refutação brutal dessa mentira. Sua secretária eletrônica zumbiu. Sr. Vasconcelos, sua reunião das 10 horas com o Conselho da Capital Vena já está aqui. Mande-os de volta. 15 minutos. Ele latiu, interrompendo a assistente antes que ela pudesse responder. Ele virou a cadeira para olhar pela janela, com os nós dos dedos brancos, enquanto agarrava os braços. Ele sempre foi o vencedor. Na escola, nos esportes, nos negócios. Terminar com Clara foi enquadrado em sua mente como mais uma vitória. Ele estava se livrando de um fardo. Ele estava avançando para coisas maiores e melhores. Juliana, com sua juventude e sua habilidade com as redes sociais, era parte desse pacote. Ela era a prova visível de seu sucesso. Mas Alexandre Costa operava em um planeta diferente. Elias havia passado a vida inteira escalando uma montanha, apenas para olhar para cima e ver Clara de pé na lua. O desequilíbrio de poder era o que mais o corroía. Em seu casamento, ele tinha todas as cartas. O dinheiro, as conexões sociais, a voz mais alta. Ele controlou o estilo de vida dela, seu círculo de amigos, seu futuro. Ele a fez se sentir pequena, e a pequenez dela o fez se sentir grande. Era uma simbiose doentia e tácita da qual ele mal havia começado a entender a mecânica, agora que ela se foi. Agora ela estava noiva de um homem que podia comprar e vender toda a empresa de Elias por capricho. Um homem cujo nome abria portas que Elias nem conseguia encontrar a chave. Clara, sua ex-esposa quieta e modesta, agora tinha um poder que ele nunca poderia igualar. Era exasperante. Era emasculante. Ele abriu seu navegador e digitou Alexandre Costa na barra de pesquisa. Ele rolou por artigos da Forbes e da Bloomberg. Ele estava procurando por sujeira, um escândalo, uma fraqueza, qualquer coisa para igualar o campo de jogo, para reafirmar a si mesmo que esta imagem perfeita era uma fachada. Ele encontrou o que era de costume. Programador genial. Vendeu sua primeira empresa aos 22 anos. Construiu um império global de tecnologia, agora focado na filantropia através da Fundação Costa. Viúvo há 10 anos. Sua primeira esposa, uma namorada da faculdade, morreu de câncer, sem filhos. Famosamente discreto. A mandíbula de Elias se apertou. Até a história de fundo do homem era nobre. Ele clicou no site da Fundação Costa.
Navegou para a seção de projetos de patrimônio cultural. E lá estava ela, o rosto de Clara, sorrindo em uma foto profissional. Dra. Clara Mendes, historiadora de arquitetura e diretora de projetos de restauração. Sua biografia era extensa. Listava seus títulos, suas publicações em prestigiosas revistas acadêmicas, os prêmios que ela havia ganhado por seu trabalho, prêmios dos quais ele nem sequer sabia. Ele leu sobre seu trabalho pioneiro em preservação sustentável, um termo que ele nunca a tinha ouvido usar. Ele viu fotos dela na obra do teatro, confiante e autoritária com um capacete, apontando para plantas. Esta não era a mulher de quem ele se divorciou. A mulher que ele se lembrava era quieta, estudiosa e, em sua mente, ligeiramente perdida. Esta mulher era uma força, uma especialista, uma líder. O pensamento aterrorizante ocorreu a ele. Ela sempre foi essa mulher? Ele simplesmente se recusou a vê-la. Seu telefone zumbiu, uma mensagem de texto de Juliana, uma sequência de emojis de coração e sacolas de compras. Pensando que precisamos de uma sessão de terapia de compras para celebrar a sua sorte de ter escapado. Ele olhou para a mensagem e, pela primeira vez, sentiu uma onda de profunda irritação. A vacuidade, a pura superficialidade, era de repente sufocante. Ele pensou nas conversas profundas e significativas que costumava ter com Clara sobre arte, política e história. Conversas que ele finalmente silenciou porque elas não contribuíam para seus lucros. Ele passou o resto do dia em um estado de fuga. Ele foi brusco e desdenhoso em sua reunião, fazendo os membros de seu conselho se encolherem. Ele reclamou com sua assistente por ter lhe trazido o tipo errado de água mineral. Ele era um homem possuído, movido por um ciúme fantasma que estava se espalhando rapidamente em uma obsessão. Naquela noite, Juliana se pavoneava na frente do espelho, preparando-se para a inauguração de uma galeria. Devo usar o Valentino ou o Chanel? Ela perguntou, segurando 2 vestidos que eram virtualmente indistinguíveis para Elias. Eu não vou, ele disse, com a voz monótona. Ele estava sentado na beira da cama, ainda de terno, rolando incessantemente por artigos sobre Alexandre Costa. Juliana se virou. Seu rosto perfeitamente maquiado se desfez. O que você quer dizer com não vai? Eu prometi ao curador que estaríamos lá. É importante para a minha marca. Eu tenho trabalho a fazer, ele mentiu. Trabalho? Elias, você esteve grudado no seu telefone o dia todo, olhando fotos da sua ex-esposa e do novo noivo dela. Isso é patético. A palavra o atingiu como um tapa. Patético. Ele se levantou, seu corpo rígido de fúria. O que você acabou de me dizer? Juliana, pela primeira vez, não recuou. Seu medo foi eclipsado por sua própria indignação. Eu disse que é patético. Você está agindo como se tivesse perdido algo. Você me disse que ela era chata. Me disse que ela o atrasava. Então por que você está agindo como um adolescente apaixonado agora que ela seguiu em frente? É só porque ele é mais rico que você? As palavras dela, embora destinadas a ser insultantes, foram um bisturi que cortou direto na verdade. E a verdade doeu. Não era apenas sobre o dinheiro, era sobre valor. Alexandre Costa não apenas deu um anel para Clara. Ele a validou de uma maneira que Elias nunca pôde, ou nunca se importou em fazer. Ele mostrou ao mundo, e a Elias, o valor das mesmas coisas que Elias havia desprezado. Você não sabe de nada, ele rosnou, um animal encurralado. Eu sei que eu sou sua namorada, ela respondeu, sua voz se elevando. Eu sou a que deveria estar ao seu lado, mas você está tão obcecado com ela que nem me vê mais. O que eu sou, Elias? Apenas uma substituta? Um acessório para você se sentir melhor consigo mesmo? Ele não teve resposta, porque naquele momento ele percebeu que ela estava certa. Juliana era um curativo que ele havia colocado sobre uma ferida profunda e infectada.
E agora o curativo havia sido arrancado, e ele foi forçado a olhar para a infecção que estava apodrecendo por baixo. Saia! Sua voz estava perigosamente baixa. O quê? Eu disse para você sair. Vá para a sua festa. Eu não me importo. Eu só preciso de espaço. Juliana o encarou, os olhos cheios de lágrimas de raiva e mágoa. Ela pegou a bolsa com as mãos tremendo. Tudo bem, mas quando você finalmente superar sua pequena viagem de ego, não espere que eu estarei aqui esperando. Ela bateu a porta ao sair. O som ecoou pelo vasto e vazio apartamento. Elias estava sozinho, completamente sozinho com seu sucesso. Sua riqueza e o buraco aberto em sua vida, que ele estava apenas começando a entender, havia se formado exatamente no lugar de Clara. Ele se afundou novamente na cama, o vencedor de um jogo cujas regras ele agora percebia que nunca havia entendido. E ele havia perdido. Espetacularmente, 2 semanas se passaram. Para Elias, foram semanas de uma obsessão quieta e latente. Seu trabalho sofreu. Sua relação com Juliana era uma guerra fria de mensagens de texto secas e silêncios ressentidos. Ele contratou um detetive particular. Era um movimento mesquinho e desesperado. E ele sabia disso. Ele disse a si mesmo que era por precaução, uma maneira de proteger Clara de um possível predador, mas no fundo ele sabia que estava apenas procurando por sujeira. Qualquer migalha de informação que pudesse manchar a imagem perfeita de Alexandre Costa e, por extensão, justificar suas próprias ações passadas. O relatório do investigador foi desapontadoramente limpo. Alexandre Costa era exatamente quem parecia ser. Um empresário brilhante, implacável, mas justo, e um filantropo genuinamente dedicado. O único detalhe remotamente interessante foi um arquivo sobre uma aquisição hostil de 15 anos atrás. Envolveu uma startup de tecnologia menor que havia sido absorvida pelo Império de Costa. O fundador havia ficado arruinado financeiramente. Foi agressivo, mas não ilegal. Não era a prova que Elias esperava. Ele precisava vê-la. Precisava falar com ela. Ele fabricou uma razão, uma ponta solta de seu divórcio que, segundo ele, seus advogados precisavam amarrar. Era um pretexto frágil, mas foi o suficiente. Ela concordou em se encontrar com ele, não em um café, mas em seu próprio território. O endereço que ela lhe deu foi o de uma antiga fazenda restaurada no interior de São Paulo, um lugar que ele não visitava desde a infância. Ele a encontrou à sombra do pátio principal, em frente aos antigos azulejos que adornavam suas paredes. O ar estava quente e úmido, denso com o peso de 100 anos de história. Ela estava vestida de forma simples, com calças de linho e uma camisa de algodão leve, o cabelo preso. Ela tinha um caderno e estava absorta em uma conversa com um historiador, apontando para a gravação gasta em um capitel. Ela levantou os olhos quando ele se aproximou. A confiança fácil que ela havia irradiado nas fotos era ainda mais palpável pessoalmente. Não havia nenhum brilho de dor antiga em seus olhos, nenhum medo residual. Apenas uma avaliação tranquila e neutra. Elias. Sua voz era uniforme. Ela dispensou o historiador educadamente, virando toda a sua atenção para ele. Obrigada por vir até aqui. Clara, ele disse, sua própria voz soando oca no vasto espaço aberto. Você parece bem. Foi uma coisa estúpida e inadequada a se dizer. Eu estou bem, ela respondeu, uma afirmação de fato, não uma gentileza. Você disse que havia uma questão legal? Ele jogou sua mentira preparada, algo sobre um ativo compartilhado que eles haviam negligenciado. Ela ouviu pacientemente, sua expressão indecifrável. Quando ele terminou, ela simplesmente assentiu. Tudo bem, envie os papéis para minha advogada. Os contatos dela são os mesmos. Ela fez menção de se virar, voltando para seu trabalho. Espere, ele disse, um tom de desespero espreitando em sua voz.
Essa não é a única razão pela qual eu vim. Ela parou, seu olhar fixo nele. Ela suspeitava. Ele hesitou por um momento. Os muros cuidadosamente construídos de sua raiva e arrogância desmoronando sob seu olhar calmo. Esse homem, Alexandre Costa. Você sabe quem ele realmente é? Do que ele é capaz? Um sorriso leve e quase imperceptível tocou os lábios de Clara. Não era um sorriso feliz. Era de reconhecimento cansado. Eu sei exatamente quem ele é, Elias. Ele é o homem que financiou a restauração do Teatro Municipal de São Paulo. Ele é o homem que lê meus artigos de pesquisa e os entende. Ele é um homem gentil e decente que me ama por quem eu sou, não por quem ele quer que eu seja. Cada palavra foi um corte preciso e cirúrgico. Ela estava desvendando toda a história do fracasso deles, sem levantar a voz. Gentil e decente, Elias zombou, recuperando um pouco de sua antiga arrogância. Ele pegou o telefone, segurando-o como um escudo. Eu o investiguei. 15 anos atrás, ele destruiu um homem chamado Daniel Pereira, uma startup chamada Inovação Dinâmica. Ele o levou à falência. Isso é o trabalho de um homem gentil e decente? Ele esperava surpresa, raiva, dúvida. Ele não obteve nada disso. A expressão de Clara se suavizou com o que parecia, de forma impossível, pena. Eu sei de tudo sobre Daniel Pereira, Elias. Alexandre me contou em nosso terceiro encontro. É o maior arrependimento de sua carreira nos negócios. Ele era jovem, era agressivo e cometeu um erro. Ele passou os próximos 5 anos aconselhando pessoalmente Daniel, ajudando-o a construir uma nova empresa ainda mais bem-sucedida. Eles são amigos. Daniel e sua esposa virão ao nosso casamento. O chão sob os pés de Elias pareceu se dissolver. Sua arma não apenas falhou, mas se transformou em poeira em sua mão. Ele ficou ali, exposto. Seus motivos mesquinhos, desnudados. Por que você está fazendo isso, Elias? Ela perguntou, sua voz calma, mas firme. Por que você está tentando sabotar minha felicidade? Não, eu estou tentando te proteger. Ele insistiu. A mentira tinha um gosto amargo em sua boca. Não, você não está, ela disse, dando um passo mais perto. O desequilíbrio de poder nunca esteve tão marcado, mas desta vez estava completamente a favor dela. Ela tinha a vantagem, de pé entre as relíquias de pedra de uma história que ela entendia, enquanto ele estava perdido nas ruínas de um presente que ele havia destruído. Você não está me protegendo. Você está tentando recuperar uma narrativa, aquela em que você era o vencedor e eu era a mulher triste que você deixou para trás. Você não suporta o fato de que eu não apenas sobrevivi sem você. Eu prosperei. Você não suporta que outro homem, um homem que você secretamente admira, viu valor em todas as partes de mim que você descartou como lixo. Ele a olhou, sem palavras. Ela o via tão claramente que era assustador. Ela havia diagnosticado sua doença com precisão cirúrgica. O desequilíbrio de poder em nosso casamento. Eu deixei você tê-lo, Elias. Ela continuou, sua voz ganhando força. Eu pensei que se eu me fizesse menor, você se sentiria maior. Se eu diminuísse minha própria luz, a sua brilharia mais. Esse foi o meu erro, mas eu aprendi com ele. Eu nunca, jamais, me farei pequena para ninguém novamente. Ela o olhou uma última vez, e toda a neutralidade havia desaparecido, e em seu lugar havia uma finalidade profunda e dolorosa. Eu realmente espero que você encontre o que está procurando, Elias. Mas eu preciso que você entenda uma coisa. Não está comigo. Nunca mais estará. Não me procure novamente, a menos que seja através de nossos advogados. Adeus. Ela se virou e se afastou, sua figura desaparecendo no antigo pátio, deixando Elias sozinho com os fantasmas de reis e os escombros de sua própria criação. Ele veio aqui procurando expor um motivo oculto para reafirmar seu domínio.
Em vez disso, seus próprios motivos ocultos e patéticos foram expostos, e ele foi forçado a enfrentar a única verdade que evitou por anos. O problema em seu casamento não era que Clara não era suficiente. Era que ele não era. A Gala de Premiação de Excelência em Arquitetura Brasileira era o evento mais esperado do ano em São Paulo. Foi realizado no icônico Salão Nobre do Copan, um monumento à ambição moderna. No entanto, o foco da noite estava na história. O grande prêmio era esperado para a equipe por trás da restauração do Teatro Municipal de São Paulo. Seria a conquista máxima de Clara, uma validação pública do trabalho que foi sua salvação. Elias não foi convidado, mas conseguir um ingresso foi uma simples questão de uma grande doação para um dos patrocinadores do evento. Ele estava lá com um propósito singular e tóxico. Seu confronto com Clara na fazenda havia destruído seus delírios, mas em seu lugar, uma resolução mais sombria havia se formado. Se ele não podia tê-la, se ele não podia ser o herói de sua própria história, ele se tornaria o antagonista dela. Ele iria queimar tudo. Ele gastou uma fortuna investigando mais a fundo o assunto de Daniel Pereira, encontrando ex-funcionários descontentes da inovação dinâmica, pagando-lhes por qualquer migalha de informação prejudicial. Ele havia reconstruído uma narrativa, uma versão distorcida e exagerada da verdade, cheia de palavras como impiedoso, predador e destruiu. Ele alimentou a história para um jornalista online notoriamente sórdido, conhecido por seus ataques de alto perfil. O artigo estava programado para ser publicado exatamente às 21 horas, assim que o prêmio principal fosse entregue. Seu plano era simples: criar um escândalo tão público, tão humilhante, que mancharia a noite perfeita de Clara e a forçaria a questionar o caráter do homem com quem ela estava prestes a se casar. Ele observou de uma mesa na parte de trás como Clara se movia entre a multidão. Ela estava deslumbrante em um vestido de seda de um verde esmeralda profundo, um design personalizado de um estilista brasileiro. Ela não usava muitas joias, além do anel de noivado, que parecia atrair toda a luz da sala para ele. Alexandre estava ao lado dela, não a ofuscando, mas de pé como um parceiro igual. Eles cumprimentaram arquitetos, filantropos e ministros. Eles eram um power couple, no verdadeiro sentido da palavra. Seu poder não vinha apenas da riqueza, mas do respeito mútuo e de um propósito compartilhado. Elias sentiu uma pontada de algo tão amargo que quase o fez vomitar. Juliana finalmente o havia deixado na semana anterior. Suas últimas palavras foram assustadoramente semelhantes às de Clara. Você está apaixonado por um fantasma, Elias. Eu não posso competir com isso. Agora ele estava verdadeiramente sozinho. A cerimônia de premiação começou. Projeto após projeto foi celebrado. Finalmente, chegou ao evento principal. O apresentador, um famoso arquiteto paulista, falou com entusiasmo sobre o Teatro Municipal, um projeto que não apenas restaura um edifício, mas ressuscita uma alma, liderado pela visionária doutora Clara Mendes. Uma foto de Clara, sorrindo com seu capacete, preencheu os telões gigantes do palco. O salão aplaudiu calorosamente. E nos sentimos honrados em ter o principal benfeitor do projeto esta noite. O apresentador continuou. Um homem cujo compromisso com a preservação da cultura é tão formidável quanto sua perspicácia nos negócios, o Sr. Alexandre Costa. Enquanto Clara e Alexandre se dirigiam ao palco, o telefone de Elias vibrou. 9 da noite. Estava feito. O link para o artigo estava ativo. Ele observou com uma emoção doentia como, por todo o salão, os telefones começaram a acender. Um murmúrio percorreu a plateia. Os sussurros começaram a se espalhar como um vírus. No palco, Clara aceitou o prêmio pesado e escultural. Ela se aproximou do microfone, seu rosto luminoso de alegria. Obrigada. Esta é uma honra incrível. Este projeto foi um trabalho de amor para muitas pessoas. Ela fez uma pausa. Ela podia sentir a mudança na sala, a sutil mudança de energia.
Ela olhou para Alexandre, que lhe deu um pequeno e tranquilizador aceno. O próprio telefone dele havia zumbido em seu bolso. Ele já sabia. Clara olhou para a maré de rostos, as centenas de pequenas telas brilhando na escuridão. Ela podia sentir o julgamento deles, sua curiosidade. A velha Clara teria desmoronado. A velha Clara teria se desfeito. Mas ela não era a velha Clara. Ela respirou fundo. Seus olhos encontraram Elias na parte de trás do salão. Os olhares deles se cruzaram por uma fração de segundo. Ela viu o sorriso patético e triunfante em seu rosto, e naquele momento, ela entendeu tudo. Ela largou seu discurso preparado. Antes de agradecer à minha equipe, ela disse, sua voz clara e forte, cortando os sussurros. Eu gostaria de abordar algo. Parece que uma história acabou de ser publicada sobre meu noivo, Alexandre. Um suspiro coletivo percorreu a sala. Alexandre colocou uma mão de apoio em suas costas. Ele não havia pedido que ela fizesse isso. Não foi necessário. Eles eram uma equipe. A história que vocês estão lendo agora em seus telefones, Clara continuou, seu olhar varrendo a plateia surpresa, fala de um momento difícil de seu passado. Um acordo comercial, de 15 anos atrás. É uma história que ele mesmo me contou, com grande arrependimento, logo no início de nosso relacionamento. É uma história sobre um erro. Mas o que essa história não menciona é a parte mais importante. Ela não menciona os anos que ele passou se redimindo. Ela não menciona a amizade que foi forjada das cinzas daquele conflito. Ela não menciona a lição de graça e humildade que ele aprendeu. Uma lição que moldou o filantropo que ele é hoje. Ela se virou para Alexandre, seus olhos cheios de amor e confiança inabalável. Estou me casando com um homem que não é perfeito. Estou me casando com um homem que cometeu erros. E sou incrivelmente grata por isso. Porque eu também não sou perfeita. E eu também cometi erros. Nossas vidas não são um comunicado de imprensa. Elas são bagunçadas e complicadas. E a verdadeira força não é sobre ter um passado impecável. É sobre ter a coragem de reconhecer seus fracassos e construir um futuro melhor. Em seguida, seus olhos encontraram os de Elias novamente. O sorriso havia desaparecido de seu rosto, substituído por um olhar de choque absoluto. Ele esperava que ela fosse uma vítima do escândalo. Ele nunca imaginou que ela se tornaria a conquistadora dele. Há aqueles no mundo, disse Clara, sua voz ressoando com autoridade moral, que acreditam que o poder vem de derrubar os outros, que procuram encontrar a fraqueza e explorá-la. Eles vivem nas sombras, se alimentando de negatividade e ressentimento. Mas isso não é força. É a forma mais vazia de fraqueza. O salão estava em silêncio, cativado. O verdadeiro poder, ela concluiu, erguendo o prêmio levemente, é isso. É construir algo bonito. É preservar a história. É admitir quando você está errado. É apoiar as pessoas que você ama, não apesar de suas falhas, mas por causa da graça com que eles as carregam. Obrigada. Ela se afastou do microfone. Por um momento, houve um silêncio atordoado. Então, uma única pessoa começou a aplaudir, depois outra, e outra. Em questão de segundos, todo o salão de baile estava de pé, dando-lhe uma estrondosa e barulhenta ovação. Não era mais apenas pelo prêmio, era por ela. Por sua coragem, sua integridade, seu amor. Elias estava paralisado em seu assento. O aplauso era uma força física, pressionando-o, asfixiando-o. Seu plano não apenas falhou, mas foi um espetacular tiro pela culatra. Ele tentou manchar Clara e Alexandre, mas só conseguiu iluminar a força deles e cimentar o vínculo deles na frente de todos. Ele foi quem ficou exposto, um homem mesquinho e amargurado sentado sozinho na escuridão, enquanto a mulher que ele havia desprezado recebia a adoração de centenas. Ele tentou ser o antagonista, mas acabou sendo algo muito pior. Irrelevante,
O desenlace da gala de premiação foi rápido e decisivo. O artigo do jornalista sórdido, tão meticulosa e publicamente desmantelado por Clara, tornou-se um caso de estudo de uma tentativa fracassada de assassinato de reputação. A reputação de Alexandre, longe de ser manchada, foi reforçada. Ele não era mais apenas um bilionário brilhante. Ele era um homem de caráter, capaz de admitir seus erros. Mas a verdadeira estrela foi Clara. Ela foi elogiada não apenas como uma grande arquiteta, mas como uma mulher de imensa graça e força. Ao tentar controlar a narrativa dela, Elias havia perdido o controle da sua. Permanentemente. Ele fugiu de São Paulo na manhã seguinte, mas não conseguiu fugir de si mesmo. A ovação de pé ressoava em seus ouvidos. As palavras de Clara se repetiam em sua mente. Isso não é força, é a forma mais vazia de fraqueza. Ele estava vazio. Sua cobertura parecia um mausoléu. Sua empresa, que antes era a fonte de todo o seu orgulho, parecia uma coleção de ativos sem vida. Ele passou sua vida acumulando coisas, dinheiro, status, uma namorada troféu, apenas para perceber que não tinha fundação. Era uma fachada bonita e reluzente, sem nada por trás. Tocar o fundo não foi um choque dramático, mas um afundamento lento e silencioso. Ele parou de ir ao escritório. Parou de atender ligações. Ele simplesmente se sentava em seu apartamento silencioso, com as luzes da cidade piscando lá embaixo, e foi forçado, pela primeira vez, a confrontar o homem no espelho. Ele viu a insegurança que impulsionava sua ambição. Ele viu o medo que o fez menosprezar as paixões de Clara. Ele viu o vazio profundo que ele havia tentado preencher com validação externa. Um mês depois, chegou um envelope simples, de cor creme. Não havia endereço de remetente, mas ele sabia de quem era. Dentro não havia uma carta, mas um convite de casamento. Alexandre Costa e a doutora Clara Mendes pedem a honra de sua companhia em sua cerimônia de casamento. Era um evento pequeno e privado, a ser realizado em uma capela histórica em Tiradentes, Minas Gerais, que a própria Clara havia ajudado a restaurar. Dentro havia uma pequena nota escrita à mão, em um cartão separado. Era de Clara. Elias, eu não espero que você venha. Para ser honesta, eu não quero que você venha. Mas Alexandre e eu acreditamos que fechar uma porta não é o mesmo que fechá-la com ódio. Estamos avançando para uma vida de luz e alegria, e não desejamos nenhum mal a você. Esperamos que, um dia, você encontre uma maneira de avançar também. Encontre algo para construir, não apenas por status, mas pela sua alma. É a única arquitetura que perdura. Elias leu a nota 10 vezes. Não era um ramo de oliveira de reconciliação. Era um ato de graça final e absoluta. Era uma libertação. Ela não estava apenas fechando a porta de seu passado. Ela estava lhe entregando a chave para o seu próprio futuro, se ele fosse corajoso o suficiente para usá-la. Ele não foi ao casamento. Mas naquele dia, ele fez outra coisa. Ele vendeu sua ostentosa cobertura. Ele renunciou como CEO de sua empresa, promovendo seu segundo em comando, que era mais do que capaz. Ele vendeu o Patek Philippe, o carro esportivo. Tudo o que serviu como adereços para seu ego frágil. Com o dinheiro, ele iniciou um pequeno fundo anônimo. Sua missão era fornecer capital inicial para jovens empreendedores de comunidades carentes no interior do Brasil, o tipo de pessoas com projetos pessoais e grandes ideias que o antigo Elias teria descartado como uma perda de tempo. Ele não colocou seu nome. Ele não buscava reconhecimento. Sua vida se tornou tranquila. Ele se mudou para um apartamento pequeno e simples, em um bairro menos badalado. Ele começou a visitar os sítios históricos que ele havia ignorado a vida toda. Ele leu os livros que Clara costumava amar. Ele estava, de certa forma, tentando escavar seu próprio passado, entender o homem que ele havia sido e o homem que ele não havia conseguido se tornar. Em uma tarde chuvosa, um ano depois,
Ele estava sentado em uma cafeteria humilde, em um bairro de São Paulo, bebendo um café. Ele estava lendo um jornal quando viu uma foto. Era Clara e Alexandre, inaugurando um novo centro de aprendizado comunitário que eles haviam financiado. Eles estavam de pé um ao lado do outro, seus sorrisos fáceis e genuínos. Clara estava grávida, sua mão repousando sobre uma barriga levemente inchada sob seu vestido. Eles estavam construindo uma vida, uma família, um legado. Elias olhou para a foto por um longo tempo. Não havia ciúmes. Não havia raiva. A dor vazia que o assombrou por tanto tempo finalmente havia desaparecido. Em seu lugar havia uma sensação de paz tranquila e agridoce. Ele havia perdido Clara. Ele havia perdido a vida que pensava que queria. Mas, ao perder tudo, ele finalmente estava começando o lento e árduo processo de encontrar a si mesmo. Sua redenção não seria um grande gesto público. Seria um gesto silencioso e interno. Era o projeto de uma vida inteira de construir uma fundação para sua alma, assim como ela havia o aconselhado. Era a única arquitetura que perdura, e pela primeira vez, Elias Vasconcelos estava pronto para começar a construir. No final, esta nunca foi uma história sobre quem venceu ou quem perdeu. Foi uma história sobre valor. O valor que vemos nos outros e o valor que devemos aprender a encontrar em nós mesmos. A jornada de Clara não foi sobre conseguir um bilionário. Foi sobre reconquistar seu próprio valor, que sempre esteve ali. E a jornada de Elias, um caminho muito mais difícil e solitário, foi sobre perceber que a verdadeira riqueza não é o que você possui, mas o que você constrói dentro de sua própria alma. Às vezes, tocar o fundo é a única maneira de encontrar uma fundação sólida para construir. O que você achou do ato final de Elias? Deixe sua opinião nos comentários. Lemos cada um deles. Até a próxima!